começar, vamos fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus e aos gurus por essa oportunidade da nossa reunião. Orando para que a gente tenha inspiração, que a gente possa ter um pouco mais de clareza como viver uma vida espiritual e real. Espiritualidade é algo que deve ser prático nas nossas vidas e aplicável no nosso cotidiano. Não só um conceito, não só uma teoria, mas uma realidade. E isso deveria acontecer em cada respiração. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Eu acho que a maioria de vocês já devem ter escutado que a gente está agora buscando uma propriedade rural, uma área para o ashram, né? Que o Guruji pediu para a gente ir. E na semana passada a gente estava visitando alguns lugares nesses últimos tempos. E aí nesse um dos lugares que a gente visitou, tem uma área de floresta preservada, intocável, e tem outra parte que é grama, ou seja, organizada, com paisagismo. E aí quando eu estava andando, é uma estrada que divide os dois. Uma é a floresta e o outro é o paisagismo, que é linda, é gramado, é lago, é isso. Mas aí eu só estava refletindo sobre isso. De um lado é aquela floresta, e desses dois, qual é o mais bonito? Tem a beleza de um gramado, mas você vê uma floresta imponente, intocada, com nascente, com animais silvestres e com tudo, ela é muito mais impactante. E ela também traz uma outra experiência para nós, assim, de tranquilidade, de serenidade. E aí eu estava pensando, qual o esforço do ser humano para manter uma floresta? Hum? Muito? Ele tem que regar? E lá não precisa regar essa árvore. Ou ele precisa falar, eu preciso dar comida para esse bicho preguiça, senão ele vai passar fome. Nada. Nossa, essa orquídea agora está sem água. Nada. Ó, será que esse fruto vai amadurecer ou não vai? Será que ele precisa de mudar de lugar? Nada. Adubo, nada. Por ela. Ah, deixa eu ver se essa água é boa para tomar ou não é. Tá lá já tudo, na perfeição. E aí eu estava olhando para o outro lado da estrada. Imagina o trabalho para manter aquele gramado. Ele vai ficar daquele jeito sozinho? Quanto suor para cortar aquela grama? Aquele lago, quanto trabalho para manter? Eu já tô, é uma preparação para vocês, viu? É um recado já para vocês. Então, toda a parte bonita e paisagista, as flores. Um dia que você fica sem regar, morreu. E aí a preocupação, essas flores, e isso aqui, e essa. Esse só foi um, um gatilho. Mas aí, se a gente olhar nas nossas vidas, é tudo assim. A natureza oferece fruta. Aí o ser humano quer fazer composta, geleia,
e ele quer fazer vinho, ele precisa mexer. O ser humano quer copiar aquele ambiente, aquilo que traz para ele, mas ele quer fazer de outro jeito. E aí ele embala, ele preserva, e fala, "E agora eu não tenho lugar para guardar. E agora, aí você pega suco de laranja de caixinha, 100% natural. Você fala, não, 100% natural suco de laranja, e eu vi a validade, 6 meses. 6 meses. Espreme uma laranja e deixa 6 meses dentro de um copo. Vai sair uma árvore do copo. E ainda 100% natural. Aí tem umas letras muito pequenas. Não sei se eu tô velho e não enxergo direito, mas com esse aditivo, com esse não sei das quantas, não sei das quantas. 100% natural, vírgula. Aí tem um texto. E é tudo assim. O ser humano olhou na natureza e viu, nossa, que animais, que bonitinho, que, nossa, eu queria estar mais perto. Aí ele fala que ele decidiu, vou domesticar. Aí ele tira o bichinho da natureza e leva para casa. E aí o que ele tem que fazer? Lá, você não tem que se preocupar para um animal da selva comer. E aí, na sua casa, se você não dá comida, morreu. Se você não dá isso, se você não levar para o pet shop, ou seja, a gente tenta copiar esse modelo e aí quando a gente transfere isso para nossa visão, para essa nossa perspectiva limitada, problema. Parece que não, mas aí a pessoa traz e fala, agora eu mudo de casa, ele não cabe mais na minha casa, o que eu faço? Vou ter que dispensar. Aí você fala o quê para ele? Volta para a floresta e joga para a rua. Eu lembrei, eu estava na Amazônia organizando ainda o retiro, e aí eu estava conversando com um coronel de do batalhão mais eficiente da Amazônia, chama SIGS. E aí tinha no zoológico de Manaus, o batalhão. E aí tinha umas onças maravilhosas, uma onça preta, uma onça, mas tudo na jaula. Eu falei, meio triste ver isso, né? Ele falou, triste não é ver isso. Triste é ver a situação que o ser humano faz com isso, e agora a gente tem que deixar numa jaula porque ele não consegue mais viver fora. E ele começou a mostrar, e uma das onças, ele falou, sabe onde a gente achou essa onça? Num e-commerce. Tipo Amazon, mas não é Amazon, esqueci o nome do negócio. Eles estavam anunciando o filhote de onça para vender. Provavelmente mataram a mãe e levaram para casa e aí agora estavam vendendo. E aí o filhote comia comida, arroz e feijão e tudo, não tinha mais como não ia mais sobreviver, então ficava na jaula. É só mais um exemplo, mas essa é a mentalidade. E por que eu estou falando isso? Se a gente olhar a floresta e o paisagismo, se a gente olhar um animal selvagem e um animal domesticado, a gente está indo do simples, da simplicidade, porque ali tudo acontece naturalmente, não é um esforço. Da simplicidade, o ser humano foi para a complexidade. Vocês já repararam ou não? Que na nossa vida tudo é complexo? Tudo é complexo. E essa complexidade, nossa vida fica miserável. Sem saber o que eu estou buscando, minha vida vai se enroscando. Tá bom, o que esse homem vai falar agora? Não dá mais água para a planta? Ou põe o seu cachorro na floresta? Ou não corta mais sua grama? Não, a gente tem que fazer. Mas se a gente não souber para onde a gente está indo, nossa vida vai ser sempre problemática. E a vida é assim no mundo atual. A gente esqueceu da simplicidade e a gente vive na complexidade.
Os dois estão dentro de nós. Por exemplo, na natureza, nessa natureza intocada, tudo é harmonioso e é pacífico. Até mesmo, por exemplo, cai uma árvore dentro da floresta, mesmo se você vê uma árvore caída, ela fica bonita dentro da floresta. Mas se cai uma árvore no telhado da sua casa, ou se morre algo, terrível. Então, essa harmonia e a desarmonia, e esses dois aspectos estão juntos, estão em nós. E da mesma maneira como essa estrada dividia ou divide a floresta intocada que representa a simplicidade, que representa a harmonia, que representa essa serenidade, e do outro lado era a modernidade, que representa preocupação, a agitação, que é a complexidade. Nas nossas vidas também tem esses dois aspectos juntos. A gente tem o nosso lado floresta, sereno, e a gente tem o nosso lado modernidade e complexidade. E isso é a nossa parte imutável e a nossa parte mutável dentro de nós. As duas estão sempre juntas, sim ou não? Sim. E tentando buscar esse imutável, tentando se conectar com ele, mas sem saber onde, ou inconsciente, eu só me conecto com o mutável. E esse mutável é a complexidade. Porque o ser humano está tentando achar essa bem-aventurança, ou essa plenitude, ou a felicidade no mutável. E é impossível. Por quê? Porque se a sua felicidade estiver estabelecida no mutável, sua felicidade vai ser o quê? Mutável. E alguém quer felicidade mutável? Tipo, agora eu estou feliz, agora eu não estou mais, agora foi embora. Não. Mas se eu me basear sempre no mutável, qual felicidade? E aí pensa, o que o ser humano, e não só o ser humano em geral, a gente não precisa generalizar, mas a gente pode especificar, nós como seres humanos, aí eu estou falando eu e cada um de vocês, onde a gente baseia a nossa felicidade? No imutável ou no mutável? No dia a dia. O que te faz feliz? A presença da alma em você? Não, é sempre alguma coisa condicionada. Se essa pessoa estiver bem, eu estou feliz. Se tiver esse clima, eu estou feliz. Se tiver essa comida, eu estou feliz. Se tiver essa companhia, eu estou feliz. Se eu tiver isso, eu estou feliz. Mas será? Ou será que isso é mais uma complexidade? Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Aí quando vem tudo isso, você fala, não era isso, e agora o que eu faço com isso? Já está na sua cabeça. E isso é chamado de apego. E isso é chamado de acúmulo. A gente fala, essa pessoa é acumuladora. Todos nós somos acumuladores. E como eu sei disso? Fecha o seu olho e fica parado por 5 minutos e vê o que está dentro da sua cabeça. E se você não é um acumulador ou não. Eu estou falando da minha experiência própria. Buscando a simplicidade, a gente trouxe complexidade. E toda vez que a gente só se baseia no nosso lado mutável, a gente sofre. Eu me considero esse corpo. Ele é imutável? Não, mas eu tento fazer ele imutável. Estica aqui, corta aqui, pinta ali, faz isso aqui, para disfarçar. Mas dá para disfarçar por um tempo, ou para os outros, mas não tem jeito. Essa casca é mutável e ela vai mudar, ela vai continuar mudando. Mas eu preciso disfarçar, eu preciso disfarçar. De algum jeito. Eu não consigo mais enxergar, mas pelo menos eu vou pôr um óculos bonito e charmoso. Tá bom.
Mas você vai, seu olho, sua visão tá. Então, onde eu estou me baseando? E não é para largar essa parte, ela tem que ser cuidada, porque ela é parte. Mas se você só viver nessa parte, como nós vamos viver? O tempo inteiro apagando incêndio. E será que é para isso que a gente vive? Para apagar incêndio? E às vezes a água não é suficiente. Muitas vezes. Para onde eu estou olhando e para onde eu devia olhar? Como eu estou vivendo e como eu deveria viver? O que significa religião? O que significa espiritualidade ou qualquer coisa que a gente faz nessa direção? Voltar para a simplicidade, mais nada. Só isso. Simples assim. Você vai falar simples para você. É isso. O que Jesus ensinou, o que Moisés ensinou, o que Buda ensinou, o que os mestres ensinam, o que qualquer lugar, qualquer caminho, a única coisa é volta para a simplicidade, mais nada. E aí até mesmo na espiritualidade, que é para voltar para a simplicidade, eu arrumo complexo. Eu tenho que usar essa roupa, eu tenho que vestir esse rosário, eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que sentar desse jeito, eu tenho que aprender isso. Complexidade. E aí, de novo, perdi o caminho. É só uma reflexão. Eu nem sei onde ela vai parar direito. Se começar a ficar muito complexo, vocês me avisam. Mas a gente tem que voltar para a simplicidade. E isso está dentro de nós. Isso a gente pode escolher. De novo, qual é a coisa mais simples das nossas vidas? É a respiração. É a coisa mais simples. Só que a gente esquece dela. E a gente se conecta com o mais complexo. O tempo inteiro a gente está sendo convidado para essa escolha. Eu quero simples ou eu quero complexo? E a gente já sabe onde vai parar cada um. Onde eu quero? O que eu quero? E no complexo a gente nunca vai encontrar. Nunca. Porque ele acaba. Porque ele muda. Porque eu mudo. Não é só o mundo. Porque a minha parte complexa de corpo e mente está mudando. E o outro também está mudando. Então, como eu posso falar, achei minha felicidade? Daqui 5 minutos eu enjoei dessa felicidade. Ou daqui 5 minutos, aquilo que era da minha felicidade mudou. Complexo. Sempre buscando. Mas sempre no complexo, no complexo, no complexo. Até quando nós vamos seguir assim? E isso é o tempo inteiro. Não é só fechar o olho para meditar ou eu vou ler a Bíblia. Maravilha, mas como você está vivendo? No simples ou no complexo? Como a gente está usando nossos sentidos e nossa mente nesse mundo? Conectando com o simples ou o complexo? Qual é a minha percepção desse mundo? Eu estou olhando, eu estou tocando, eu estou usando meus sentidos e conectando e percebendo o quê? Sempre imutável. Jesus falou em Mateus 5. Se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca e lança-o longe de ti. Ele me chamou, pensei que ele fosse arrancar o olho. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança longe de ti. Porque te é preferível perder um só dos teus membros, a que teu corpo inteiro seja atirado na Gina. Não sei se é Gina ou não. O que a gente faz agora? Devia ter aqui, né, uma serra ou um alicate. O que significa isso que Jesus está falando?
Alguém? Alguém ou não? Numa perspectiva mais superficial, ele está falando que a gente não deveria usar nossos sentidos para o pecado. Então, eu devia viver com discernimento e me questionar: será que eu devo olhar para esse negócio? Antes de falar, eu deveria pensar: isso é positivo ou negativo? Antes de comer, antes de tocar, não importa. Isso é positivo e construtivo ou isso é negativo? Porque se eu estiver usando meus sentidos para o negativo ou para o mal ou para o pecado, é melhor que eles não existissem mesmo. Porque minha vida está se tornando mais e mais. E o que é negativo? O que é pecado? Pecado em sânscrito é chamado de papam. E o que significa papam ou papa? Significa aquilo que te faz cair, aquilo que te leva para baixo. Isso é pecado. E se a gente entende que o complexo me leva para esse lugar, e o simples, essa compreensão de negativo, ela aumenta um pouco. Então, negativo não é só, tá bom, eu estou olhando uma obscenidade na internet. Isso a gente já sabe que é negativo. Nossa, eu estou falando coisas absurdas, sem necessidade. Isso a gente já sabe. Isso é o que Jesus quer dizer nessa maneira, talvez um pouco mais superficial. Mas, numa compreensão um pouco mais profunda, o que quer dizer isso? Quando eu estou olhando para uma forma, quando eu estou olhando para vocês, ou eu estou olhando para mim mesmo no espelho, eu estou me identificando, ou eu estou identificando isso como só aquela parte mutável, ou eu estou lembrando da presença do imutável por trás dessa forma? Porque, de novo, se eu estou esquecendo dessa imutabilidade ou dessa presença por trás dessa forma, para onde eu estou indo? De novo para a complexidade. Então, o que significa essa passagem? Que a gente deveria treinar os nossos sentidos e a nossa vida para começar a perceber esse imutável em toda parte. Ele está aqui ou não? Sim, porque se esse imutável não existisse, a gente não estaria aqui também. Eles são inseparáveis. Mas os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, a nossa tato, eles percebem só o quê? Hum? O imutável? Não, somente o mutável. E ele não pode ser desprezado, o mutável. Mas se ele for percebido como sendo o único componente da nossa existência, qual o resultado? Complexidade. E a complexidade é sofrimento. Então, o que é espiritualidade? Não é você mudar a sua vida externa, não é você mudar muito seus hábitos externos, mas é simplesmente você começar a aceitar essa simplicidade, começar a aceitar essa parte imutável em tudo, em tudo. E aí, o que vai ser espiritualidade e o que vai ser mundano? Se eu estou olhando para vocês agora, enquanto eu falo, e eu estou lembrando, nossa, tem a presença de Deus nela, nele. Isso é espiritualidade. E onde você estiver, você pode estar numa reunião, você pode estar numa festa, você pode estar em qualquer lugar. Se você usar os seus sentidos ou a sua mente para lembrar dessa imutabilidade, aquele lugar se transformou no seu templo. E não importa o que seja. E isso, de novo, é simples. As pessoas entram num caminho espiritual e pensam: Deus está lá não sei aonde, e um dia ele vai vir para mim. Se eu for uma boa pessoa, se eu fizer isso, se eu fizer isso, um dia talvez eu mereça. De novo, complexidade. E o que é simplicidade?
E o que o Gurudev ensina a cada um de nós? Ele está aqui agora. Ele está falando através dessa boca, ele está ouvindo através desses ouvidos, ele está olhando através desses olhos, ele está piando através de um passarinho, ele está brotando através de uma flor. Mas meus sentidos estão percebendo isso ou eles só estão percebendo a flor, o passarinho e essa pessoa ou aquela pessoa? Então, como estão nossos olhos e nossas mãos, segundo Jesus? O positivo é uma parte. Os querer ser uma boa pessoa nesse mundo é uma parte importante, mas não é o suficiente. Porque mesmo se eu for uma boa pessoa, mesmo se eu fizer caridade, for dar comida para os pobres, se eu for dar dinheiro para as pessoas, se eu for sorrir, mas eu esquecer ainda desse imutável, ainda vai ter que arrancar. Mas espera aí, eu sou tão bom. Tá bom, mas seja bom com um olho só. É 50% só do trabalho. A nossa missão é perceber. Porque ele já está em toda parte, o imutável. Ele já está aqui agora. Você não precisa fazer uma peregrinação ou ir para algum lugar. Você não precisa aprender sânscrito para perceber o imutável. É claro que, para isso, a nossa. E por que existem as práticas espirituais? Por que existe meditar, orar? Por que existe essa parte? Porque nossa mente está tão extrovertida e tão conectada com o mutável que se você tentar fazer isso agora, sem uma prática espiritual, possível. Então são essas duas partes juntos. A gente medita, a gente ora, a gente lê um pouco as escrituras para quê? Para começar a ter alguns insights, alguma inspiração e para conseguir viver. A gente fecha o olho e medita para quê? Para purificar nossa mente, para tirar um pouco dessa extroversão, para tirar um pouco dessa agitação, para tirar um pouco desses desejos criados pela busca no mutável, para que a gente consiga pelo menos tentar aplicar isso nas nossas vidas. Mas, de novo, eu fechar o olho e ficar meia hora meditando e abrir o olho e falar, agora mundo, aí vou eu e me lançar. Não adianta muito. Eu ir lá no domingo na missa, ajoelhar, Pai Nosso que estás no céu, acabou a missa, tchau e benção. Eu só no domingo, ok, eu faço meu puja para Krishna. E acabou, Krishna ficou lá na pedra, Shiva ficou lá naquela estátua. Como eu deveria viver? E onde eu quero chegar? E isso está nas nossas mãos. Ah, esse ambiente não é favorável. Ah, isso aqui. Ah, o meu guru mora longe de mim. Ai. Hum. Depende de quem? De Jesus, ou do guru, ou de Krishna, ou depende da gente? O que todos falaram incansavelmente há milhares e milhares de anos. Só para esse lugar. Vai para o simples. Vai para o imutável. E aí esse imutável pode ser chamado de Alá, de Brahman, de Deus, de Jeová, do que você quiser. Mas é o mesmo caminho. E esse caminho é agora, nessa respiração. É ela que divide, é ela que é aquela estrada naquela propriedade que eu vi. Se eu lembro dela ou se eu me conecto com ela, eu estou na floresta. E se eu esqueço dela, eu estou no paisagismo. Por quê? Um é superficial e o outro é essencial. Essa respiração leva a gente para o essencial. Se eu lembrar dela, se eu me conectar com ela. E as nossas práticas espirituais nos fazem ter mais e cada vez mais consciência disso. E lembra, isso não é algo para daqui a alguns anos ou
amanhã eu vou começar isso. Maravilha, amanhã eu começo. Não. Agora, nessa respiração, a gente pode escolher. Eu vou para o essencial ou eu vou para o superficial? É só algo para a gente refletir. Para onde minha vida está sendo direcionada? Porque se for para o mutável, qual a minha expectativa? Mesmo se eu for feliz agora e falo, minha vida é feliz e nunca muda. Mas se ela for baseada no mutável, talvez mais 50 anos, com otimismo. E aí? Eu estava conversando hoje com uma outra pessoa. E ele estava falando o quanto é difícil para as pessoas entenderem e aceitarem o momento da morte. Como é difícil. E essa pessoa tinha uma conhecida que já estava de idade. E ela tinha bens, tinha um monte de coisa para fazer. E aí ele também não sabia como chegar e falar com ela sobre o óbvio. Ela já estava indo. Faltava pouco. E ele não sabia como falar, tipo, para falar, vamos agilizar suas coisas. Isso aqui vai para quem? Isso aqui vai fazer o quê? E quando ele tentava falar isso, ela disfarçava, mudava de assunto e não queria saber. E aí deixou de lado e o que aconteceu? Mutável, ela morreu. E aí o que aconteceu? Nada. Não fez documentação de nada, das coisas, de conta, de dívida, de. E aí sobrou. Por quê? Por essa dificuldade. Por quê? Porque chegou nessa hora, eu sou o mutável. Minha vida inteira eu só busquei o mutável. Qual vai ser a minha experiência na hora de que esse mutável está acabando? Felicidade? Impossível. Serenidade? Impossível. Mais problema. Cenas do próximo capítulo. Não só para ela que foi. Mas agora eles estão falando assim: o que eu faço com tudo isso? Ela deixou um monte de livro, ninguém quer comprar, ninguém quer fazer nada. Daqui a pouco isso vai talvez ir para o reciclável. E a gente não para pensar. A gente segue no automático, igual uma máquina vivendo. A gente está tentando, mas a gente pode tentar um pouco mais. É sempre bom quando tem gente para falar, porque eu falo para vocês, mas é para me convencer. Vocês são só o meu espelho. Como a gente está vivendo? Como a gente deveria viver? O porquê a gente está vivendo? Se perguntem isso, não tem uma resposta pronta, mas tem uma resposta. O porquê eu estou vivendo? Eu sei para onde eu quero chegar. E se eu sei, que já é uma grande coisa saber, eu estou indo ou eu estou estacionado ou, pior ainda, eu estou indo para trás? Como eu estou vivendo? E isso é a simplicidade. Natural e artificial. Laranja e suco de laranja. Nas nossas vidas é isso. É o natural e o artificial. Por exemplo, sorrir é natural pra gente. Sorrir é natural. Cara feia, raiva é artificial. Vou te dar o exemplo. Você come uma manga cheia de fiapo, que é uma delícia, você se esbalda. Mas aí depois tem que falar com a Andréa Mar. Tem que ir no dentista. Todos os seus dentes têm fiapo. E aí, quando tem uma coisa que não é, o dente é natural e aquele fiapo de manga é não natural, artificial na sua vida. E enquanto tem uma coisa artificial na sua vida ou não natural, você consegue ficar tranquila?
Você consegue, por exemplo, sair com seus dentes cheios de fiapo ou não? Você ir numa reunião, você vai dar uma aula, aquele negócio, sua língua vai ficar indo para lá e para cá, ninguém tá olhando, você vai enfiar a mão naquilo. Enquanto você não tirar aqueles fiapos do seu dente, você não vai ter paz. Enquanto a gente não tirar o artificial da nossa vida, a gente não vai ter paz. Essa paz e tranquilidade é o natural das nossas vidas. Agitação, preocupação é artificial, é o fiapo da manga. Meditar é tirar o fiapo. E aí, sem o fiapo, fica muito mais fácil você viver e olhar e direcionar a sua vida para onde ela deve ser direcionada. O Gurudev falava dessa mesma maneira que Jesus fala, se o seu olho não for bom, arranca, corta a sua mão. O Gurudev falava, sabe como vive o homem, normalmente o ser humano? Ele ouviu falar que o coco é uma delícia. Tem um monte de propriedades, a água, e aí ele pega um coco, compra um coco seco, como é a casca dele? É lisinha? É tudo áspera. E aí ele pega e fala, nossa, finalmente um coco. E ele começa a lamber o coco. Aquela casca áspera. Mas não é tão bom assim? É duro, machuca a língua. Quem falou que esse negócio é gostoso? E ele desiste, ele fica frustrado, fala, me enganaram. Joga fora. Quando a gente olha para esse mundo e só percebendo o temporário, o externo, a forma mutável, a gente está lambendo o coco. E uma hora machuca, né? Abre o coco. E esse é o convite para nossas vidas. Abrir o coco. Certo? Só para a gente pensar e refletir. E se for muito complexo, também deixa de lado. Alguém tem alguma pergunta? Vamos fechar os olhos, por favor. Aproveita essa oportunidade para voltar para a sua respiração. É tão simples, ela acontece naturalmente. E ela convida a gente para acessar esse natural, esse essencial. Nossas vidas, nosso modo de viver está tão distorcido que o simples é ir para fora, é se conectar com o temporário. E o difícil é olhar para a simplicidade, se conectar com ela. Tenta ficar só por alguns segundos na sua respiração, sem permitir que nenhum pensamento ou ideia te tire dela. E observa como vão aparecer tentações, convites, preocupações, futuro, algum jeito para tirar do simples e te levar de novo para o complexo.
não é ignorar a forma, não é ignorar esse externo imutável. Mas se a gente ignorar o divino por trás desse mutável, a complexidade aumenta, o sofrimento aumenta. Todos os mestres dizem, a felicidade não está nessa parte. Ela pode se expressar nessa parte, mas a fonte é outra. A gente tem que amar as pessoas, a gente tem que viver juntos, se relacionar. Mas se eu esquecer dessa outra parte, meu filho, meu pet, minha esposa, meus amigos, eles me fazem feliz. Mas será que só essa forma pode me fazer feliz? Se a parte imutável deixar essa parte imutável, onde vai a felicidade? O convite de um caminho espiritual é não ignorar, não desprezar essa forma, mas agora aceitar uma combinação. Eu vou olhar para a forma e vou pelo menos lembrar o sem forma. E um pouco mais para frente eu vou olhar para essa forma e vou sentir o sem forma. E a minha felicidade em qualquer tipo de relação nesse mundo vai aumentar exponencialmente. Porque não é mais uma felicidade limitada e baseada na forma. É baseada no sem forma e expressada na forma. Se o seu olho não for útil, arranca. Ó Deus, ó mestres, abram meus olhos para a realidade da vida. Até hoje, eu não aprendi a viver. Até hoje, eu não compreendi a razão desse viver e dessa respiração que eu recebo agora. E assim minha vida vai passando. Até quando? Eu não quero mais viver na ignorância, na complexidade dos ganhos e perdas, dos gostos e aversões. Mas eu quero viver na sua simplicidade divina, dessa serenidade, dessa plenitude imutável. Essa é minha herança. Até hoje eu só esmolei, mendiguei, mas eu não quero mais migalhas. Eu quero o todo. Me ensina. Toda a nossa vida só tem esse propósito. Perceber a bem-aventurança em nós e em tudo, em todos. Mas se eu nem tentar, por favor, inala bem lenta, longa e profundamente. Exala bem lenta, longa e profundamente.
Inale, longa, lento e profundamente, com amor. Exala, lenta, longa, profundamente, mais amor. Inale, lenta, longa e profundamente. Traga mais amor para a sua vida. Exala, lenta, longa e profundamente. Espalhe amor por toda parte. Inale, lenta, longa e profundamente. Exale, lenta, longa, profundamente. Mais uma vez. Inale, em paz. Exale, espalhe paz. Inalação lenta, longa, profunda. Segura um pouco a respiração, concentra. Exale. Respiração normal e consciente. Leva a sua atenção para dentro da cabeça. Observa esse espaço interior. Fica um pouquinho em silêncio observando lá dentro, entrando na floresta. Medita um pouquinho em silêncio. Tenta. Respiração normal, consciente. Mantenha os seus olhos fechados. Mantenha sua atenção na floresta. Aos poucos. A gente deve direcionar nossa vida para a simplicidade. Medita e ora um pouco todos os dias. Mas o mais importante é, ao abrir os olhos, vive com consciência. Para onde eu olhar, o que eu escutar, eu vou pelo menos tentar lembrar que nada mais é do que essa presença imutável, manifestada em nomes e formas diferentes. E especialmente, eu vou lembrar que é essa mesma presença imutável respirando agora nessa existência, nessa minha vida.
É um esforço, é um treino. Da mesma maneira que a gente treinou ir para fora e percebeu o complexo, a gente tem que voltar para nossa fonte. E para isso a gente tem 24 horas por dia. Dependendo do seu desejo, isso vai ser mais lento ou mais rápido. Mas todos nós estamos indo para o mesmo caminho. A gente precisa continuar vivendo nesse mundo. Mas como viver depende de cada um de nós. Agradecendo a Deus por mais essas respirações, agradecendo aos gurus por mais essa inspiração para cada um de nós, orando para que a gente tenha condição de transformar conceitos em experiências, transformar a teoria em vivência. Esse nosso desejo por essa maneira de viver possa ser cada vez maior. Que a gente tenha vidas cada vez mais conscientes, elevadas e especialmente felizes, porque a gente nasceu para isso. E não deveria aceitar nada menos do que isso, do que a plenitude. E é isso que os gurus esperam de cada um de nós. Pessoas mais belas, mais amorosas, melhores seres humanos, para que sirvam de instrumentos para que esse mundo possa mudar. Começa em nós e depois se espalha. Agradecendo a todos pela presença, orando por todos e tentando perceber essa presença divina, o imutável, o simples, o natural. Em cada um de vocês, eu me inclino a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana a todos.